Na parte 4, nós chegamos ao destino final do peregrino, que é o nosso destino final, nada mais, nada menos do que a cidade celestial. Chegamos ao destino onde não haverá mais noite, tristeza, dor, morte, choro, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu quero até confessar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a servir no ambiente prisional, eu orava muito por alvarás. Orava muito por alvarás. Eu não conhecia os casos, eu não conheço os casos, eu não me informo sobre isso. E uma vez eu estava pregando no ambiente prisional e um dos internos olhou para mim e disse assim: Deus esqueceu de mim. Aí eu disse: por que Deus esqueceu de você? Ele disse: porque eu nunca vou sair daqui. Eu fui condenado a 154 anos de prisão. Como é que Deus lembra de mim? Naquela hora o Espírito Santo falou comigo e disse assim: diga para ele que não é sobre sair daqui, é sobre os olhos dele se fecharem aqui na terra, e quando ele abrir, ele está diante de mim. Eu quero dizer para você, interna que se encontra nessa prisão, não sei quanto tempo você foi condenado, mas eu oro para que você tenha um encontro com Jesus, porque quando os seus olhos se fecharem, aí ou aqui fora, ou você se encontra com Jesus, ou você se encontra com a morte eterna. Serve para nós também, dentro das nossas prisões. Hoje chegamos à cidade celestial, louvado seja o Senhor por isso. Assim, uma jornada marcada por dores, sim, por quedas, por choros, por dúvidas, por desespero, por lágrimas, mas também marcada por muita fé, por muita perseverança, sobretudo daqueles que convivem com Jesus Cristo no ambiente do reino de Deus, e louvado seja o nome dele por isso. O texto que nos inspira hoje está lá em Filipenses 3:20. Na verdade, se você tem Bíblia, deixe aberta ou deixe ligada, porque eu vou passear ali em Filipenses 3 a partir do versículo 1, mas eu quero focar aqui em Filipenses 3:20, quando o texto diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele é muito intencional quando ele fala para o povo de Filipos que eles são cidadãos. Agora, alguém tem professor de português? Cidadãos. Obrigado, gente. Cidadãos dos céus. Ele é muito intencional. Por quê? Quero te explicar para você entender por que Paulo usa esse termo. Paulo estava falando para um povo de Roma, só que eles estavam fora de Roma. E embora eles estivessem fora de Roma, eles viviam como romanos. Eles falavam o idioma romano, eles seguiam os costumes de Roma, eles seguiam as leis, a cultura, a tradição com muito zelo e com muito orgulho. Ou seja, eles eram cidadãos romanos, mesmo não estando em Roma. Você entendeu isso, igreja? Se você online entendeu, coloque aqui para mim: entendi. Ser cidadão não é pertencer a um lugar. Ser cidadão é representar este lugar onde quer que eu esteja. Paulo está ensinando para os filipenses que o cristão não apenas vai morar no céu um dia, mas que ele já pertence ao céu agora. É como se nós fôssemos de Roma, estivesse fora de Roma, mas nós vivemos como se nós estivéssemos lá. E aí não tem como não lembrar o livro do nosso pastor, Mentalidade de Vida Eterna. Esse livro vai te aprofundar nessa pregação e vai fazer você testificar, atestar a decisão que você toma aqui. Antes de discorrer sobre os pontos que eu quero discorrer, eu quero lembrar 4 coisas que o pastor Costa Neto fala nesse livro. A eternidade é real, o céu e o inferno existem.
A gente não fala muito sobre isso, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente valoriza quem Jesus é e não quem o diabo é. Mas nós estamos aqui como igreja para te lembrar, sim, a eternidade é real. A Bíblia garante isso. A segunda coisa que o pastor relata aqui no livro é que a vida é curta. Ei, você certamente já ouviu falar ou conhecia alguém que do nada Deus decidiu tomar para si. A vida é curta. A terceira coisa que o pastor diz nesse livro é que todos nós vamos prestar contas. Tudo que nós temos, Deus nos deu, como nós temos usado o que Ele nos deu, inclusive a nossa própria vida. A quarta coisa que o pastor escreve nesse livro é que nós temos que ter missão de vida. O meio de vida paga a conta, o pastor diz muito isso. Mas a missão de vida é construir um legado, construir uma eternidade, não só para a minha vida, mas para a vida de todas as outras pessoas que nos circulam. Aqui no livro o pastor Costa diz assim: quem leva o céu a sério, vive na terra com sabedoria. Isso implica ser leal, isso implica ter valores do reino, isso implica ter um comportamento diferente, isso implica que mesmo em meio a este mundo corrompido e fadado ao insucesso, é capaz de viver como nós viveremos na cidade celestial. Portanto, ainda tem uma jornada para nós trilharmos na nossa vida, e essa jornada é sobre se encontrar com Jesus na vida eterna. A pergunta então que eu faço, diante dessas informações, ou diante dessas convicções, é: o que, enfim, muda na minha vida, na sua vida, hoje, a partir desse entendimento? Ou o que deve mudar na minha vida, na sua vida, a partir desse entendimento? Para que, quando chegue o nosso dia, o Senhor faça como está escrito na parábola lá em Mateus 25, mais especificamente no versículo 23. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do teu Senhor. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Louva Jesus aí, vai. O que muda então na minha mente? O que muda então na minha vida? Primeiro, muda a minha mente. Eu vivo com foco no alvo. Eu vivo com foco no futuro. Filipenses 3, 13, 14, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não se acomoda com o que ele já viveu. Você vai perceber que no começo do capítulo 3, ele está dizendo assim: eu sou gentil dos gentios, fariseu. Ele diz que ele tinha muito, que ele era muito, mas que acaba que isso, diante da glória de quem é Jesus e da possibilidade de ter o encontro com Ele, tudo isso é trapo, é lixo. E Paulo está dizendo o seguinte: isso não me importa, o passado verdadeiramente, ele tem que ficar para trás. Quem foca na cidade celestial não vive no passado, mas vive o presente focado no futuro. Está muito bom de nós tirarmos dos nossos lábios as coisas que nós ainda arrastamos do passado. Definitivamente, mudar de mente é resolver na sua própria mente, é decidir que agora o passado não mais te representa. Tem pessoas que ainda estão presas no passado que magoou. Ai, é porque aconteceu isso comigo, ai, é porque fizeram isso comigo. Ei, já deu.
já deu, seu passado de derrota já passou. Caminha adiante, tira da tua boca essa murmuração, esse negócio que não te leva a nada. Acaba com isso na tua vida em nome de Jesus. O meu negócio é o meu futuro, não haverá morte, não dor, nem ranger de dentes. Não é sobre ter casa, não é sobre ter carro, não é sobre ter coisas, é sobre a cidade celestial. Para com isso, teu passado de derrota caducou. Ficaram os aprendizados. Paulo está dizendo, eu ainda não consegui tudo, mas eu não olho para trás, eu olho para frente agora, eu olho adiante. Tem gente também que traz consigo o passado de vitória, porque o passado de derrota dói. E o passado de vitória, ele te deixa preso num lugar que não é o teu lugar. Em nome de Jesus, pede o Espírito Santo para te tirar desse lugar. Eu me lembro que em 2008, eu fui convidado para sair da empresa que eu trabalhava. Me convidaram, meu gestor chegou para mim e disse, eu não preciso mais de você. Eu tive vontade de olhar para ele, de quem foi que disse que eu preciso de ti? Só que eu tinha que assinar a rescisão, eu tinha uma indenização para receber, eu fiquei calado, baixei minha cabeça e saí. Mas eu passei 2 anos desempregado, porque eu queria que o meu próximo emprego fosse tão bom quanto o anterior. Era como se eu não tivesse a capacidade mental de começar de novo de onde eu comecei, debaixo de um carro, trocando óleo de motor, trocando vela e reparando o carro. Agora não, agora eu tinha chegado aqui e eu precisava continuar aqui. Ei, não tem problema começar de novo, gente. Tem coisa melhor para a tua vida. Tem coisa melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que tem coisa melhor. E aí eu quero logo dizer uma coisa para você também. A gente pensa muito que a coisa melhor na nossa vida está aqui na terra, tá não. As promessas da Bíblia, a maioria delas são celestiais. E a gente, assim, no sentido de trazer mais esperança para a nossa própria vida, a gente diz que é aqui na terra, mas são celestiais. Mas tudo bem, a gente também não precisa viver uma vida desgraçada, preso no que foi ruim ou preso no que foi bom. Eu sigo para adiante em busca do alvo que é Jesus Cristo. O passado ficou para trás, quem lança a mão no arado e olha para trás perde o trilho e cai. Eu corro, sou um corredor amador. Eu nunca vi um corredor correndo olhando para trás. Não dá para viver uma vida olhando para o passado. Ei, igreja, de uma vez para sempre, para de reclamar do que foi ruim, para de sentir saudade do que foi bom. Faz que nem Paulo, eu tive isso, eu tive aquilo, mas também Paulo disse, eu aprendi o segredo de me sentir bem, na abundância, na escassez, e eu posso. Abandone a culpa também. Ei, eu vou dizer uma coisa, eu já me senti culpado. E até hoje, se eu não me policiar, a culpa persegue a minha vida. É isso. Às vezes de verdade, às vezes eu me pergunto se Deus, eu fui perdoado mesmo. E o Espírito Santo diz, foi meu filho, olha para frente. O passado já passou, meu querido, caminha. Caminha, eu te perdoei. Eu te perdoei. O Zé já foi. Você não é uma foto, você é um filme. Continua, o filme continua. Olha só, uma vida de José, uma vida de vitórias e de derrotas. Querido pelo pai, rejeitado pelos irmãos, ganhou, perdeu. Administrador na casa de Potifar, preso. Vitória e derrota. Referência na prisão, esquecido pelo copeiro. Como é que essa história termina? José é governador do Egito. Até a vida de José é a metáfora da cidade celestial. Porque ele termina no auge, ele abandona a carreira como é que diz, né? No topo. Abandona a carreira no topo. Qual foi o segredo de José? Ele nunca atribuiu as suas bênçãos a ele mesmo.
Ele sempre dizia que quem fazia era Deus, porque ele estava focado no alto, ele estava focado nas coisas do alto, ele estava focado em quem era Deus. Ei, mude a sua mente. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ser intencional em extirpar o passado da sua boca, em eliminar o passado da sua vida. Só ficam os aprendizados e o testemunho para edificar a vida dos outros. Esquece o que passou, olha para diante, para o alvo que é Jesus Cristo, lá na cidade celestial. O que te faz tropeçar muitas vezes não é o obstáculo que está na frente, é você ficar olhando para trás. Você só vence o obstáculo da frente se você estiver olhando para frente. Cidadão do céu não é definido pelo passado que teve, mas pelo futuro que espera. Ei, você foi perdoado, amém? Você foi perdoado. Tenha certeza, tenha convicção disso. Aqui no online tem um monte de corredor, viu gente? Eu não perguntei, eles responderam, né? Inclusive, Obed está aqui, Marcelo. Obed é corredor também. E o que muda, né? A partir desse conhecimento, o que muda na minha vida? Ou o que deve mudar? 2, muda o meu comportamento. Vivo como o exemplo. Filipenses 3,17, ainda na narrativa, Paulo diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentam a vocês. É muita responsabilidade, não é não, gente? Paulo chega e diz assim: olhem para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Outra narração diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Presta atenção, igreja, não se perde. Eu estou falando que nós estamos em busca da cidade celestial, e para nós alcançarmos a cidade celestial, existem algumas coisas que nós precisamos fazer aqui. Mude a sua mente, deixando o passado, mude o seu comportamento, para que você seja exemplo. Ontem eu fui pregar em um encontro de casais, e eu falei uma coisa que eu compartilho com vocês. Aí falando sobre casamento, falando sobre família. Eu sou filho de pastor. E se eu fosse crer em Jesus pela referência que meu pai foi em casa, eu estava perdido. E minha mãe também, inclusive. Eu falei pastor, né? Falando do pai e da mãe. Mas glória a Deus, diante das quedas que ele teve, dos castelos que ele andou, o Senhor teve misericórdia dele. Hoje meu pai é outro homem, minha mãe é outra mulher, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus também teve misericórdia de mim para que eu me encontrasse com ele, apesar de todas essas coisas. Eu pergunto para você: quem Jesus é para seu filho, para sua filha, quando olha para você? Quem Jesus é quando sua esposa ou seu marido olha para você? Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério, porque se você soubesse que era tão sério, você prestava mais atenção no que você faria. Inclusive, eu coloquei alguns exemplos práticos aqui, não sem antes ler contigo Mateus 5,16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Você entendeu isso? Você é exemplo, e quem vai ser exaltado não é você, é Deus. Porque você vive uma fé prática, visível e alcançável, que Paulo está recomendando. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ei, igreja, quem tem consciência do destino, vive com responsabilidade no presente e não é confundido. Não é confundido. Não deixa dúvida. A pessoa vive na terra como se vivesse no céu. E por favor, eu não estou falando de perfeição, isso não existe.
não é sobre você passar com nota 10, é sobre você se esforçar para passar. Existe algo em nós que o Espírito Santo já tem tratado há anos e nós não estamos entendendo. Existem comportamentos que nós precisamos mudar. A gente precisa viver com integridade, para que outros vejam em nós. Isso aqui não é fazer coisa para aparecer, não. A Bíblia está dizendo: brilhe a sua luz para que Cristo seja glorificado. Não dá para dizer que serve a Jesus e ficar em cima do muro. Não dá para dizer. Você conhece a história do muro? Que o camarada estava no muro, do lado era um céu, do outro lado era um inferno, e eu não lembro da história. O céu chamava, obrigado, pastora Karen. O cara estava em cima do muro e o céu ficava chamando o cara, né? Vem para cá, e o cara não ia. Aí parece que um anjo se levanta, bota a cabeça assim no muro, aí nota do autor, né? Bota a cabeça assim no muro, olha para o inferno e diz assim: por que vocês não chamam ele também? Aí o Satanás diz: é porque o muro é meu. Gente, não, isso não é brincadeira, vai ter prestação de contas, e não é sobre perfeição no seu trabalho. Um cidadão do céu, ele não burla o sistema, ele não mente em relatório, ele não trata mal as pessoas. Isso não é brincadeira, isso é assunto do céu, isso é linguagem do céu. Eu digo para você, se você trabalha em algum lugar que você precisa usar de estratégias para conseguir negócios, peça a Deus para te tirar daí, para te dar outras possibilidades. Ele vai te dar. Eu estou te dizendo que o Senhor vai te tirar daí, Ele vai te dar outra oportunidade, porque Ele sabe que você quer falar essa linguagem do céu, quer viver como se fosse assim. Todo mundo mente, você não é para estar mentindo. Gente, assim, eu não quero me tornar pragmático, mas às vezes é nas pequenas coisas, como por exemplo uma mensagem: estou chegando. Há uma distância muito grande entre o estou chegando e o cheguei. É uma coisa, um dia desse eu fiz um mapeamento da minha vida sobre meus relacionamentos no WhatsApp. Se não tiver cuidado, a gente está mentindo. A gente está adiantando as pessoas quando era para dizer não na hora. A gente está dizendo que vai fazer como a gente não quer. A gente diz que vai fazer e está com a estratégia já para dizer como é que não vai fazer. A gente se compromete com coisas que a gente não tem condições de assumir. Ei, gente, não é assim que um cidadão do céu vive em casa. Pai e mãe têm que demonstrar uma fé prática, sabendo pedir perdão, sabendo pedir desculpa, agindo com paciência e ensinando pelo exemplo e não só pelo falar. E quem é pai sabe, os nossos filhos, eles vão seguir alguns dos nossos passos, sim. Não existe menino esse menino é doido por celular. Não existe esse menino, você que deu o celular para ele. Essa menina é doida por Baby Good. Não existe, você que disponibilizou o Bob Good. Goods, sei lá. A maior herança que um filho pode ter é ver o pai caminhando para a cidade celestial. Você que é estudante aí, um aluno cidadão do céu, ele não cola, ele não pesca. Ainda existe esse termo, pesca? Ele não pesca, ele serve, ele faz o que é certo, mesmo sem ser notado. Na igreja, um cidadão do céu, ele serve para Jesus, sem querer aparecer. Assim, e claro, o pessoal me conhece, sabe que eu valorizo todos os voluntários. Eu, Rondinelli, gosto disso, mas eu tenho um carinho especial pelos voluntários que estão na cadeia agora. Não tem luz, não tem foto, não tem selfie, não tem ninguém, não tem nada. Tem muita experiência lá dentro. E entre outros, né, você talvez não conhece a pessoa que cuida do seu filho no Kids, mas no entanto ele está ali. Eu quero fazer uma pergunta para você.
quais comportamentos não refletem Jesus na sua vida. O que você precisa mudar? Eu faço uma oração constante, igreja, que você escute a palavra e coloque em prática, porque faz anos que a gente escuta e não faz nada. Aí volta, eu não vou dizer que eu canso porque é meu trabalho, mas às vezes a gente prega aqui no domingo, na quarta-feira uma pessoa vem pedir conselho de tudo que foi dito no domingo. Aí eu tenho vontade de dizer assim, vamos assistir a pregação aqui, bora? Vamos assistir a pregação? Eu tenho vontade, eu tenho. Vamos aqui ver a pregação. Tu entendeu? Pronto, agora vamos orar. Deus, abre essa mente para que faça alguma coisa em nome de Jesus. Ei, tem coisas que eu e você precisamos mudar, para que a gente não chegue no grande encontro e Deus diga assim, sai daqui, eu não te conheço. É forte, igreja. Vai ter prestação de contas. Que comportamentos você precisa mudar para agir como cidadão do céu? Terceira coisa que muda em mim, que deve mudar em mim, que precisa mudar em você, muda a minha identidade. E olha, essa aqui, eu sei que eu disse 2 pontos porque nós somos didáticos, nós pregamos em 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, mas se você esqueceu os 2 anteriores, lembre desse. Amém, igreja? Amém. Mude a sua identidade, viva como um cidadão do céu. Aí eu volto para o versículo de onde eu comecei, versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem tem mentalidade de vida eterna, sabe quem é e vive como tal. O texto que a gente leu foi escrito por Paulo. Presta atenção na identidade desse cara. Paulo, em Atos 9, ele tem cartas para perseguir o cristão. Ele não era um cidadão do céu. Ele tem carta para perseguir o cristão. Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco. Saulo perde a visão, Paulo perde a visão e Jesus chega para Ananias e diz assim, vá lá em Damasco, na rua da direita, entre em tal canto, você vai encontrar um homem, Paulo, de joelho orando. Eu quero que você diga uma coisa para ele. Aí Ananias diz assim, Paulo? Olha aí, Ananias questionando a identidade de Paulo, porque Paulo não era um exemplo. Então quem não é exemplo vai ter sua identidade questionada. E qual é o nosso principal problema hoje? Eu arrisco dizer que um dos maiores problemas que nós temos, nós não sabemos quem somos. Porque se nós soubéssemos quem nós somos, nós não faríamos as coisas simplesmente para agradar os outros. Nós não queríamos fazer as coisas para aparecer. Se nós soubéssemos quem nós somos, nós não tínhamos medo de falar de Jesus, da transformação dele nas nossas vidas. Se nós soubéssemos quem nós somos, nós diríamos para aquele monte, saia daqui, vá para ali. E o monte iria. Mas a gente continua dizendo para o monte, esse monte é desgraçado, esse monte é pesado, esse monte é feio. Eu já falei sobre isso. Um dos maiores nossos problemas é que nós não sabemos quem nós somos. E se você sabe que você é um cidadão do céu, você vive como cidadão do céu. Jesus chega para Ananias e diz assim, é ele mesmo. Diga para ele que ele é um escolhido para pregar as boas novas. Shhh. Aí Ananias diz, Jesus falou, está falado. Jesus falou, está falado, mas a parte boa não é essa, gente. A parte boa é Paulo assumir a sua identidade sem precisar ir para um culto, sem precisar ler um livro, sem precisar para o próximo seminário da Gota Serena, sem precisar se banhar no Rio Jordão. Paulo, ele assume a identidade dele porque Jesus disse quem ele era. Você é meu escolhido. Eu quero te dizer que você é um escolhido. Você é um cidadão do céu. E quem é escolhido anda como escolhido. Quem anda como escolhido não tem medo das agruras da vida. Aí Paulo chega lá em Romanos 1:1. Aí ele diz assim, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser
apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí ele continua a carta. Eu não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Jesus disse, Paulo disse, se Jesus disse, está dito, eu sou escolhido. Aí Paulo, a maioria de suas cartas, ele vai começar dizendo, Paulo, eu escolhido por Jesus Cristo. Talvez seja por isso que ele não tinha medo de morrer. Talvez seja por isso que ele não tinha medo de pregar. Talvez seja por isso que ele apanhava, se levantava e continuava. Talvez seja por isso que ele não ficava reclamando das coisas da vida. Talvez não, é verdade. Paulo é escolhido, em todo canto que ele anda é escolhido. Eu quero dizer que você é escolhido. Eu quero dizer que você é escolhido. Suba os queixos. Ande como escolhido, ande como cidadão do céu. Abra sua boca para, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou dizer, para decretar coisas eternas aqui na vida. E se você soubesse como é que funciona isso. Um dia desses, morreu uma pessoa muito querida aqui na igreja. Eu conhecia essa pessoa, falava com ela, mas eu não sabia de nada da vida dela, não sabia nem qual era a profissão da pessoa, só para você ter ideia, essa pessoa morreu. Eu senti uma dor tão grande no meu coração, porque eu pensei assim, poxa, se eu pudesse eu teria abraçado essa pessoa. E eu vi várias vezes e eu não abracei, Salles. E o Espírito Santo me disse assim, descubra onde é o enterro. As pessoas precisam saber disso. Usei as minhas fontes e descobri onde era o enterro. Nunca na minha vida eu desço num sepultamento com a Bíblia na mão. Nunca. A não ser que eu seja o celebrante. Aí eu desço com a Bíblia na mão. Mas se eu não sou, então eu estou num canto onde eu não conheço ninguém. Igreja, no nome de Jesus, não é sobre mim, é sobre quem Jesus é em mim. Escute isso. E eu cheguei lá, olhei para um lado e para o outro, não vi um conhecido, não vi uma alma conhecida. E eu fui tentar negociar com Deus. Deus, é o seguinte, se foi o Senhor mesmo que mandou aqui, então faz com que esse cara que está falando dê oportunidade para alguém falar. Olha, eu tinha escutado, gente, eu não sou doido. Às vezes eu pareço, mas eu não sou. Eu ouvi Jesus dizer, o Espírito Santo me dizer, vá lá e diga que você devia ter dado um abraço nele. Porque tem gente que vai sair dali e vai dar um abraço na sua família. Aí eu fui negociar com Deus, né? Aí eu fiquei ali e o Espírito Santo dizendo, você vai falar. Aí eu lembrei de Paulo, ó Renato. Rapaz, quem me mandou aqui foi Jesus. Eu sou escolhido, eu não vou falar besteira, embora eu fale muitas às vezes. Mas eu vou trazer um recado do Espírito Santo. Quando eu me lembrei, eu ouvi Paulo falando no meu ouvido, você é escolhido, querido. Você é escolhido, você não fala segundo você, você fala segundo eu. Isso é tão bom, isso é tão lindo, maravilhoso, que não é sobre a minha perfeição. Jesus, ele vai usar quem ele quiser para falar o que ele quiser. A decisão é minha, se eu sou um canal ou se eu sou um animal. Porque Jesus usou um animal para falar, e o animal não estava se consagrando não. Jesus vai usar quem ele quer. Ei, quando o Espírito de Paulo se apoderou de mim, você entendeu isso, né, igreja? Calma, calma. Pastor Rafael, chega na hora, eu inflei. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Eu inflei assim, ó. Aí, Felipe. Quem é a esposa dele? Olhei para uma pessoa que estava do meu lado, quem é a esposa dele? Você é ali. Tudo bom? Como é o nome da senhora? A senhora não me conhece, mas eu sou da CC Videira, e eu queria lhe pedir uma oportunidade para falar aqui. A mulher olhou para mim e disse, fale. Aí eu fui lá e falei. Eu disse, gente, olha, o fulano aqui, gostava muito dele, só que eu não disse para ele que eu gostava dele. Não dá mais tempo de eu dizer, mas Deus me trouxe aqui. Ei, gente, está aqui minha esposa, ó. Raríssimas vezes
ela me ouviu dizer: Deus me trouxe aqui. Deus mandou eu falar. Deus, por quê? Porque na verdade, apesar de tudo, eu me sentia assim, recluso, você está entendendo? Tipo, quem sou eu? Olha, Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Saia daqui, procure quem você ama, abrace quem você ama. Se está aqui, abrace logo agora, porque a vida é curta e pode ser que não dê tempo de dizer, e depois que morrer, já era. Ó. Desde aquele dia, por conta desse entendimento, eu vou dizer uma coisa: se o mar estiver na minha frente, eu piso, ele abre. É porque eu sou bonitinho? Não, é porque eu sei quem me escolheu. Agora não adianta só saber, eu tenho que andar como tal. E é uma responsabilidade grande. É sobre perfeição? Não é. Ei, gente, só tem dúvida que foi escolhido quem não conhece a sua identidade. Eu vou dizer uma coisa para você, igreja. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Efésios 1, 4 e 5 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vocês porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Assuma a sua identidade de cidadão do céu. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você está enfrentando. Eu não sei se é doença, se é finanças, se é problema familiar. Se levante como escolhido, como escolhida, e viva como um cidadão do céu. Fique em pé em nome de Jesus, para a gente encerrar esse culto entendendo isso e pedindo a Deus para viver isso. Para de coitadismo. Para de terceirizar as coisas. Ei, você é escolhido, você é escolhida. Quando você sair daqui, sai assim, ó. Saia. Jesus te escolheu. No céu não vai ter cabeça baixa, ombro curvado, não. Não vai ter, não. Assuma essa identidade, porque a nossa esperança, ela está no céu. Ei, meu irmão, minha irmã, eu oro para que você entenda isso. Nós vamos fazer um louvor que na verdade é uma oração. É uma oração de celebração. E eu não quero que você seja espectador. Eu quero que você viva essa verdade agora, no nome de Jesus Cristo.